Gente, bom dia. Vamos para a nossa terceira aula de Você é aquilo que você ama. A gente vai trabalhar, basicamente, no finalzinho do capítulo 2, e a gente vai dar entrada no 3 e a continuidade no 3 até onde o Senhor permitir. Gostaria de começar orando. Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar falando com os meus irmãos. Nos colocamos diante de Ti como aqueles que nada sabem, Senhor. Então, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos dê o entendimento, Pai. Que o Senhor nos dê claridade, nos dê assimilação, Senhor, para entender todo o conteúdo. Que tudo aquilo que venha a ser aprendido, Senhor, venha a ser próprio e útil para edificação. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. A gente vai começar falando de como ler liturgias seculares. Mas para isso, obviamente, é necessário a gente saber o que é uma liturgia. Alguém tem uma noção, um senso, pelo menos alguma coisa que você acha do que seria uma liturgia? Alguma coisa relacionada à liturgia. Quando você ouve falar na palavra liturgia, o que você relaciona geralmente? Perfeito, uma sequência de coisas ordenadas. É uma boa resposta. É isso também, mas também são uma sequência de coisas ordenadas, relacionadas, sempre a algo religioso. E é basicamente essa a proposta do livro. Como que nosso coração idólatra passa a criar e ter hábitos dos quais viram religiosos, viram hábitos idólatras. E basicamente, o que eu vou falar, essa definição da firmo com esse acréscimo que eu fiz. E ele diz no livro: a liturgia é uma denominação abreviada para aqueles rituais, ou seja, uma sequência ordenada, rituais, carregados com uma narrativa sobre quem somos e para que servimos. Ou seja, a liturgia ela fala de basicamente duas coisas: quem somos e para que servimos. Ela fala da natureza, ela revela algo, e ela também fala para que serve. Ou seja, ela aponta para alguma coisa. Toda a liturgia aponta. E a gente teve um evento há pouco tempo atrás, do qual acho que todos nós podemos ver uma liturgia, tanto no culto, né, obviamente, mas do casamento. E essa liturgia eu gostaria de me ater com vocês. Basicamente, o que o casamento revela, já que fala sobre o ser, fala sobre a natureza, o casamento revela a relação do noivo com a noiva. E o que o casamento aponta? A relação de Cristo com a igreja, onde os convidados estão dispostos nas cadeiras, nos bancos. Então, tem a entrada dos padrinhos aos pares, e eles se dividem, se sentam, homens e mulheres. E logo depois tem a entrada, acho que é do noivo, com a sua mãe, geralmente. Aí ele entra e espera a noiva. Então acontece o momento mais esperado da noite, que é a entrada da noiva. Então todo mundo se coloca de pé. Geralmente toca-se a marcha nupcial. E na entrada da noiva todo mundo grita, todo mundo exulta. Porque o casamento é sobre essa relação do noivo com a noiva, que aponta para a relação de Cristo com a igreja. E como a liturgia ela aponta para algo, é como a bússola do nosso coração, que a Tamires falou semana passada. Que o nosso coração ele é como uma bússola que aponta para os nossos amores. Aponta para aquilo que a gente deseja. E a gente segue a direção do nosso coração nesse sentido de busca. E quando a liturgia do nosso coração, quando o nosso coração, a nossa bússola, aponta para algo, no caso, para Cristo, e por algum... Quer ajuda? Não, de boa. Sério mesmo. E quando a nossa liturgia do nosso coração, a nossa bússola, aponta para algo, mas por alguma desordenação, digamos, por algum polo magnético que está interferindo nesse sinal, nosso coração se encontra desordenado. Nesse exemplo da liturgia se dá porque nós, ao longo do tempo, nós passamos a pegar certas liturgias para nós mesmos. Isso acaba confundindo e bagunçando a liturgia do nosso próprio coração, nesse sentido. E assim, você pode me dizer,
Cara, beleza, liturgias pode interferir na minha liturgia diária e pode desordenar e bagunçar a liturgia do meu coração. Mas você pode me dar um exemplo de uma liturgia que venha bagunçar a liturgia do meu coração? Eu gostaria de trabalhar justamente com o exemplo que o cara trabalhou, que é a liturgia do shopping. O que seria a liturgia do shopping? A liturgia do shopping é uma cosmovisão do shopping. Em que sentido? Vou ficar aqui para você basicamente como é que eu estou aqui dele. Na liturgia do shopping a gente tem, se na cosmovisão cristã, a gente tem criação, queda, redenção e consumação. Onde a criação, na cosmovisão cristã, você escreveu o que você fez? Não consegue escrever? Beleza. Então, se na liturgia do shopping a gente tem, na cosmovisão cristã, na parte da criação, a gente tem o quê? A origem e todo aquele ambiente pelo qual se encontra a criação. E a gente crê nisso, de fato é verdade. E se passa no Éden. Esse é o ambiente da cosmovisão cristã da criação. Mas no caso do shopping, o ambiente que se passa, obviamente, é o shopping. Se na cosmovisão cristã, o ato da queda, ou seja, aquele senso de vergonha, aquele senso de necessidade, de dependência de Deus. Na cosmovisão cristã, nós temos a queda. Na liturgia do shopping, nessa cosmovisão do shopping, a gente tem aquele desejo de algo, de algum produto que a gente não tem. Então, de um lado, uma dependência de Deus, causada pela queda. Do outro, uma dependência de produtos, causada pela liturgia do shopping. E se na cosmovisão cristã, a redenção é o pagamento por essa vergonha, é o resgate dessa vergonha, melhor dizendo, na liturgia do shopping, o resgate da vergonha de não ter os produtos, basicamente é você comprar os produtos. É isso que a liturgia do shopping propõe. E na consumação cristã, esse estado de plenitude, ou seja, novos céus e nova terra, é o que a cosmovisão cristã propõe. Na cosmovisão do shopping, esse estado de plenitude é aquilo que nós temos quando nós compramos o produto, quando nós somos redimidos por aquilo que a gente pegou para nós. E a gente precisa entender essa liturgia do shopping, essa cosmovisão do consumismo, cosmovisão do shopping, para a gente entender o que se passa na nossa sociedade. E para isso, nós vamos abordar 4 pontos. 4 pontos. Onde o primeiro ponto é: estou mal, logo compro. Fazendo aquela brincadeira com a frase de René Descartes, penso, logo existo. Ele fala, estou mal, logo compro. E sobre o que seria esse ponto? Esse ponto é basicamente o seguinte: esse consumismo desenfreado que a nossa sociedade propõe, a liturgia que a nossa sociedade imprime para nós, diz respeito a que todo mundo que tem todos esses produtos, todo mundo que tem tudo aquilo que está na vitrine do shopping é feliz. E cara, quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Então, se a felicidade se dá na compra de algo que a vitrine do shopping propõe, então é lá que eu vou buscar minha felicidade. Por exemplo, a gente pode ver isso de maneira bem básica. Toda vez que a gente assiste uma televisão ou qualquer coisa, ou a gente passa no shopping, e a gente vê a vitrine da Polishop, ou a gente assiste o comercial da Polishop. Aí tem lá aquele liquidificador, que não é apenas um liquidificador, é um Vácuo Blender Viva Max Nutrition. Cara, tu olha pra aquilo. Não, e pior que assim, eu não tô inventando, eu peguei do site da Polishop e colhei aqui. É sério. Ó, é Vácuo Blender Viva Max Nutrition. Cara, tu olha pra aquilo e tu fala, gente, eu preciso. Aí, tipo assim, quem aparece no comercial? É o cara com um shape negativo, sem nenhuma gordura. A garota da mesma forma, de cabelinho preso, liso, perfeito. Tu olha pra aquela cena, todo mundo feliz na praia, todo mundo na vibe. Tu fala assim, gente, eu preciso disso. Eu quero isso pra mim. Eu quero um Vácuo Blender Viva Marte Nutrition. Todo mundo quer isso. Porque, basicamente, todo mundo quer ser feliz. Então a gente passa, já que eu... Tá altão, mas a galera então precisa chegar pra cá.
Então, o que basicamente, essas imagens desses comerciais, o que passa isso para nós? Fala assim, gente, vocês não são aquilo que eles são, vocês precisam ter esses produtos, todas essas pessoas felizes com todos esses produtos, você não tem nada disso, então você precisa ser feliz, então você precisa comprar esses produtos. Compro, logo existe. Compro, logo tem uma razão de existência. E a gente viu na semana passada, no próprio catecismo, o que é idolatria. E a gente viu que idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. É depositar nas coisas criadas esperança, felicidade, relevância e segurança. E é basicamente isso que a gente faz quando a gente assiste esses programas e esse desejo por obter esses alvos. A gente fala, cara, a minha esperança está aí, a esperança para minha feiura, a esperança para minha... Se você quer emagrecer, para minha gordura, a esperança está nessas coisas, sabe? A esperança para minha felicidade. Eu preciso, então a gente deposita num liquidificador a esperança que deveria ser depositada em Deus, nas coisas criadas e não no Criador. E um outro ponto que ele vai abordar é, eu compro com as pessoas. E o que seria esse ponto? Porque basicamente todo mundo que diz a respeito contra o consumismo, fala que o consumismo é uma prática individualista, onde você vai sozinho e você compra todas as coisas para si próprio. Sendo que, cara, todo mundo que vai numa praça de alimentação do shopping sabe que isso não é necessariamente uma verdade. Todo mundo que está no shopping geralmente está em grupos. Assim, dificilmente você vê alguém sozinho no shopping. Ou seja, é uma prática feita em coletivo, em grupo. O que dá para nos entender que é uma aparente comunhão. Tipo, pô, se as pessoas estão juntas, as pessoas estão no mesmo ambiente, as pessoas estão comungando. Mas não se trata de comunhão, se trata de competição. Aonde? O shopping imprime em nós um aspecto muito visual. E como é que se dá essa competição? Em comparações entre as pessoas que se encontram naquele ambiente. Então, com base nessa liturgia do shopping, a gente passa a objetificar pessoas. Em que sentido? Por exemplo, chega alguém aqui no culto à noite. Então eu objetifico ela. Ela não passa a ser quem ela é na sua essência, na sua natureza, na sua história. Ela passa a ser tudo aquilo que ela possui. Então eu olho para a pessoa e eu vejo que ela está, sei lá, com uma camisa da reserva. Eu já olho para ela com um olhar certo diferente. Eu olho para uma pessoa e vejo que ela está sempre com uma roupa nova, está sempre muito bem vestida. Então eu passo a olhar para ela com uma ótica diferente. Essa pessoa é uma pessoa da moda. Essa pessoa é uma pessoa da qual eu quero estar perto. Então a relação não vai se dar para a pessoa ser quem ela é, mas vai se dar por tudo aquilo que a pessoa possui. Ou seja, a liturgia do shopping influenciando a nossa liturgia cristã e desordenando o nosso coração nesse sentido. E a gente se pega nessas práticas. Beleza, talvez você nem ligue para a marca, mas se uma pessoa repete muito uma roupa, você pensa, pô, essa pessoa só repete essa roupa. E a gente até brinca, pô, essa roupa vai andar sozinha. Por quê? A gente parte do pressuposto de que a pessoa tem que consumir, a pessoa tem que comprar. Então assim, pô, tua camisa tá boa, mas não tá na moda, então você tem que se desfazer dela, tem que se descartar, dá para outro, se vira, mas compra coisas novas, adquira coisas novas. Então percebe? A gente acaba reverberando uma prática ímpia, uma prática consumista. Claro. Como eu prego na frente, às vezes eu uso uma camisa para pregar e eu fico tentando lembrar se eu preguei com ela, se ela estiver lavada já na quinta, eu fico tentando lembrar se eu preguei com ela no outro domingo, porque eu não quero pregar com ela igual. E eu não penso muito sobre isso, eu só simplesmente penso assim, eu não quero usar a mesma camisa, mas eu fico pensando profundamente que isso é um padrão de cosmovisão de consumo que me impede de usar algo e está tão arraigado, né, que é tão completo o padrão de consumo que eu não consigo nem pensar porque eu não usaria ela. Já que ela está limpa. Ela está limpa, ela está boa para uso. Então, eu achei interessante esse olhar, assim, não sei qual vai ser o desfecho atual, mas esse aspecto da cosmovisão completa
Sim. Tá dando tudo, né? Da pessoa tomar para si e viver. Exato. Sem perceber, né? Sim. Então, com base nesse evangelismo do shopping, a gente passa a se comparar mutuamente. Então, se eu estou mais na moda que alguém, e nessa comparação que eu faço, eu ganho nessa comparação que eu faço entre as pessoas, se eu ganho nessa comparação, eu fico feliz. Mas se eu perco, eu me sinto humilhado. Uma relação que destoa completamente do que Paulo propõe. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em 1 Coríntios 13, 4 ao 5. Alguém pode ler, por favor? O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Obrigado. Então percebe, o amor não se ensoberbece. Então, se eu me comparo com alguém e eu me sinto melhor, me sinto, digamos, mais atual do que essa pessoa, eu estou me ensoberbecendo, estou me elevando acima de uma pessoa. Destoa completamente do padrão bíblico. A Bíblia diz que o amor, como a Aline leu, não procura seus próprios interesses, não procura interesse próprio. Mas assim, quando eu objetifico a pessoa e ela passa a ser aquilo que ela tem, eu estou em busca de um interesse próprio. Não estou em busca daquilo que Deus propõe na sua palavra. Estou em busca de um interesse próprio. O terceiro ponto dessa abordagem seria: eu compro, logo existo. E o que diria basicamente isso? Se relaciona muito com o primeiro ponto. Se por um lado, os ícones, tudo aquilo que a Polishop propõe para nós, tudo aquilo que a vitrine do shopping propõe para nós, nos coloca com certo senso de sujeira, com senso de necessidade, é realmente como se fosse as taubas da lei em relação a nós. Se ela coloca esse senso de sujeira, na compra nós temos a redenção dessa sujeira. Por exemplo, se eu não sou o cara mais feliz do mundo e eu olho aqueles produtos e está todo mundo rindo, todo mundo feliz, porque tem os produtos, a minha esperança de redenção passa a estar em ter aquele produto. Mas só que isso gira um ciclo vicioso. Por quê? Se por um lado aquele liquidificador Vacuum Blender Viva Smart Nutrition era o máximo, hoje, daqui a 5 dias, eles vão lançar o Turbo Vacuum Blender Viva Smart Nutrition. Só colocou uma palavra e colocou uma velocidade a mais. Mas o nosso senso de miséria passa a reinar. Então a gente, não, preciso desse. Mas na outra semana, ele lança o mesmo produto, com o mesmo nome e põe um chart no final. Então a gente passa a querer aquele produto e volta o senso de miséria. E tu percebe, esse ciclo vicioso de aquisição, esse vício de consumismo não para e fica, obviamente, constantemente. Mas esse senso de redenção que o consumismo propõe, que a cosmovisão do shopping propõe, ela é injusta, porque ela nunca de fato vai aplacar esse senso de miséria que a gente tem. Nada no mundo, nenhuma coisa criada vai poder de fato aplacar esse senso de redenção que a gente tem. Nunca. É uma promessa suja, é uma promessa injusta, porque nunca de fato vai cumprir, essa promessa nunca vai ser efetivada. E um quarto e último ponto nesse sentido seria: não pergunte, não diga. E o que seria basicamente esse ponto? É o seguinte: se por um lado a cosmovisão do shopping propõe que a gente compre, consuma, eles propõem nesse não pergunte, não diga, apenas consuma, o seguinte: nenhum desses produtos você tem que se perguntar sobre a origem. Nenhum deles, você tem apenas que comprar. Você tem apenas que não pergunte, não pense, compre. E toda a estrutura do shopping é feita no sentido de uma consumação. É um lugar onde, exceto aqueles que
vai aqui no Shopping de Nilópolis para ter discipulado, de maneira geral, o que a pessoa propõe na liturgia do shopping, a pessoa vai para o shopping para comprar. Então, lá é longe de todo choro, toda lágrima. No ambiente do shopping é um ambiente onde está todo mundo rindo o tempo todo, onde está todo mundo feliz, onde você está longe dos problemas, o lugar é confortável, é tudo muito limpo, tudo muito cheiroso. Não tem relógio, então você nem consegue ver o tempo que você passa lá. Verdade. Se você repara, nem o shopping tem relógio. Verdade. Gente, eu nunca tinha visto. A maioria dos shoppings são completamente fechados. Exato, longe Tá do... chovendo, Você não tá vê o calmo. mundo lá fora. Exato. É como Tá se frio, fosse... sabe? Perfeito. É um ambiente de mágica, assim, um ambiente imaginário, onde você para no tempo. E você apenas fica lá, você Como se vive não lá. houvesse amanhã. Perfeito. Realmente eles propõem uma ideia de consumação, sabe? Lá não tem fedor, não tem essas coisas que incomodem a gente. Mas a gente não para... Não, pô. Nilópolis escolhe... Gente, esquece o nome. Não está nessa não. Não, mas tem sim, tem sim. Pô, num barra da vida. A gente, no caso, o que eles propõem com isso é que a gente não pense que todos aqueles produtos, no caso, a maioria, né, vem de uma mão de obra abusiva, às vezes uma mão de obra escrava mesmo. Uma mão de obra onde depreda e basicamente destrói os recursos naturais. Então, assim, é realmente uma ideia de não pensar, apenas comprar. É fazer da liturgia do shopping o seu estilo de vida pessoal. E assim, como então quebrar esse ciclo de consumismo? Como a gente vai poder quebrar essa roda, essa engrenagem que a gente acabou deixando com que influencia a nossa liturgia? Fazendo uma auditoria. O que seria uma auditoria? A auditoria é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em um espaço. É um exame que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho aula de gestão e garantia da qualidade. E o que basicamente esse professor propõe para a gente? Ele ensina como se auditar um laboratório de análises clínicas. E ele fala que em uma auditoria, ele é auditor da vigilância sanitária, ele fala assim, cara, em uma auditoria você tem que vasculhar tudo, porque se tiver um ruim, vai cair nas tuas costas. Você assinou, por exemplo, aquela barragem de Brumadinho. Cara, se um técnico da vigilância sanitária assinou que a barragem estava ok, seja lá pelo suborno que ele supostamente pegou ou não pegou, se ele assinou ok, se ele assinou que está funcionando numa boa, pode ter certeza que vai cair nas costas dele. Então, assim, um ambiente de auditoria é um ambiente de revisão, é um ambiente de vasculhação sistemática e completa, a máxima possível. E qual seria o problema de não se fazer uma auditoria, de não se fazer uma revisão pessoal? Porque toda a liturgia do shopping propõe de maneira prática e não de maneira teórica os seus ensinamentos. Por exemplo, e cara, sejamos sinceros, é muito mais fácil aprender na prática do que em um discurso teórico. Talvez se a galera do shopping investisse em palestras e coisas do tipo, não ia ser tão eficaz quanto o visual, quanto a parte prática. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho aula teóricas e práticas numa mesma matéria. E assim, a discrepância é terrível. Por exemplo, eu vou numa aula prática de xarope e o professor, assim, dá até dó, porque ele fala todos os açúcares, ele fala exaustivamente de tudo pra gente fazer em relação ao xarope. Sendo que nessa aula eu vejo gente faltando, eu vejo gente dormindo, gente simplesmente saindo da sala. Não vejo ninguém anotando, não é interessante a parte teórica. Mas na aula prática é onde vai todo mundo, onde vai pessoas que não vão, é onde todo mundo está muito feliz e alegre aprendendo na prática. E de verdade, quando eu posso falar assim, cara, eu sei fazer xarope? Quando eu faço na prática. E esses dogmas da cosmovisão do shopping é justamente isso. Eles propõem o quê? Na prática. Que é não chega a ser injusto, mas é algo assim, aterrorizador, porque a gente pega essas coisas. A gente se vê nessa liturgia muitas vezes. E um ponto vale a pena também de se observar nesse sentido prático da coisa. Porque o discipulado de Jesus não era só um discipulado, um ensino teórico, era um ensino de vida, era um ensino prático. E isso também deve ter contribuído para tamanho impacto nos seus discípulos, naquela redondeza local.
e reconhecer que essas liturgias seculares nos influenciam, reconhecer de que a gente precisa fazer uma auditoria pessoal, é reconhecer que a tentação, o mecanismo da tentação não é só teórico, mas também é prático. É reconhecer que os pecados que a gente comete não parte somente da decisão, mas parte também de hábitos que nós temos. Os nossos pecados muitas vezes partem das nossas liturgias pessoais, dos nossos hábitos. Então, no caso assim, eu falei de auditoria e tudo mais, então como a gente poderia se examinar nesse sentido? Ele propõe alguns pontos como refletir sobre si mesmo na presença de Deus, fazer uma autorreflexão na presença de Deus, tomar consciência das minhas emoções perante Deus. Ele também propõe para que a gente revise aquilo que a gente tem como uma vida boa. Por exemplo, o que hoje, quando você olha para o teu futuro, quando você olha para aquilo que você quer viver futuramente, o que você tem como uma boa vida? Qual seria a sua resposta? Pense, não precisa responder, óbvio, mas pense comigo. O que de fato a gente tem planejado para o nosso futuro? O que a gente tem como uma vida boa? Esse é um tipo de auditoria pessoal. A gente está se revisando. Será que parece mais com aquilo? Ou melhor, será que parece mais com o que aquelas pessoas do shopping vivem? Aquele hábito do consumo, aquele sossego, aquele conforto, que eu falo bastante essa palavra. Será que se parece com aquele conforto? Ou se parece mais com Cristo, que a gente tem almejado para viver? E no caso assim, para a gente ler de maneira geral a nossa cultura, a gente precisa entender o que a nossa cultura empurra para que a gente ame de maneira geral. Assim, de maneira prática, eu saberia responder o que a nossa cultura empurra para que a gente ame. A nossa cultura empurra um estilo de vida que basicamente se resume a aumento do prazer e afastamento da dor. Tudo na nossa cultura está empurrando esse padrão. Um aumento do prazer pessoal, ou seja, o que te der prazer, faça. Se o que te der prazer desonra, se o que te der prazer vai denigrir a sua imagem, não interessa, faça. Aumento do prazer pessoal e diminuição da dor. Por exemplo, se você falar a verdade para alguém, vai causar dor, então não fale. Diminua a dor. Sendo que o cristianismo propõe exatamente o contrário. O cristianismo não propõe se dá prazer, faça. O cristianismo propõe abnegação pessoal. É isso que ele propõe. E não uma diminuição da dor, mas quando você se abnegar, isso necessariamente, por você seguir a Cristo, isso obviamente vai aumentar a sua dor, vai aumentar os sofrimentos. Então, assim, é justamente o contrário do que a nossa sociedade propõe. No caso, assim, a gente vai para a segunda metade da aula, que seria o Espírito o encontra onde você estiver. Se por um lado o nosso estilo de vida, os nossos hábitos cotidianos são influenciados por esses polos magnéticos de pecado e desordenam o nosso coração, obviamente com o autoexame a gente vai ajustar, a gente vai reorientar as nossas práticas. Mas como a gente vai fazer isso? Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Salmo 42, capítulo 1. Assim, uma vez nós, no caso, a gente fez um autoexame, a gente fez uma auditoria pessoal, a gente identificou os ídolos do nosso coração. Mas agora, como combater os ídolos? O que eu vou fazer? Identifiquei o ídolo. O que eu vou fazer? Alguém pode ler, por favor? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Perfeito. A gente vai combater essa fome de coisas seculares com uma fome de Deus.
Bruce Springsteen, acho que é assim que se fala o nome dele, ele propõe que nós devamos ter um coração faminto. E um coração faminto por Deus, obviamente. E eu acho interessante, o salmista, ele propôs justamente como a corça anseia pelas águas. Ou seja, uma necessidade básica, biológica e fundamental de todo ser vivo, água. Ele propõe, tal como a necessidade da corça, assim como a corça. A necessidade da corça tem para se manter viva é como as águas, tamanha fome que ela tem, é essa fome que eu tenho por ti, ó Deus. Ou seja, é uma necessidade básica, uma necessidade forte, uma necessidade até mesmo de sobrevivência. No livro, ele faz uma brincadeira, ele parafraseia Agostinho, e ele diz assim: criaste-nos para ti, e nosso estômago roncará, enquanto não nos alimentamos de ti. E é justamente essa a proposta de Jesus. Abram, por favor, em João 6:35. Alguém pode ler, por favor, senhores? Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. Então, exatamente isso. Jamais terá fome, e quem vem a mim jamais terá sede. Não, mas o ponto foi, mas te agradeço. E é justamente isso. Essa fome, esse coração faminto só vai ser aplacado, essa necessidade que a gente tem das coisas, só vai ser aplacado, de fato, com Cristo, o pão vivo, o pão da vida, que se dá a si mesmo por nós. E é interessante a gente pensar, porque o apetite que a gente tem é algo construído com o tempo. Por exemplo, se você pegar esses guaravitas, que nada mais são do que xarope de milho com frutose concentrada. Esses guaravitas, eles alimentam em nós mais vontade de comer, de beber guaravita. Então, qualquer outro tipo, refrigerante. Tem pessoas que falam assim, cara, eu sou viciado em refrigerante. E é justamente essa a proposta, que você se vicie nessas coisas. Então, você bebe e parece que é uma retroalimentação, porque na medida que você bebe, você fica com mais vontade de beber. Então, você fica bebendo, fica de novo nesse ciclo vicioso. E a fome em si, fome biológica mesmo, é algo aprendido. É algo que a gente aprende com o tempo. Então, talvez vocês estejam pensando assim, lá vem o doutrinador fit com as suas práticas saudáveis e nojentas, mas não é sobre isso, não é sobre ser um doutrinador fit. Mas é que essas comidas planejadas, elas propõem justamente uma vontade de querer comer sempre. E assim, a gente só vai quebrar esse ciclo fazendo como aquele que se propõe a ter de fato um estilo de vida mais saudável. É quebrar o ciclo do refrigerante e dos guaravitas com um estilo de vida mais saudável. Trocar o guaravita por chá e essas coisas nesse sentido. Um estilo de vida mais saudável. Isso você faz com hábito, com novos hábitos. Você começa se forçando, sim. Você começa desejando uma coisa, mas querendo outra. Mas no final das contas, você entende que tudo isso corrobora para um propósito mais elevado, para um propósito melhor. E não é tão fácil mudar hábitos alimentares. Como, por exemplo, beleza, eu entendo que não é a realidade de todo mundo aqui. Mas vocês já tentaram emagrecer? Vocês já tentaram mudar hábitos alimentares? Eu acredito que alguns até presenciei. E eu pude ver, não foi difícil. No começo é difícil. É um bagulho idiota. Uma paçoca, tu fala, cara, eu não posso, isso é açúcar puro. Mas você fica naquela, eu quero. Mas, sabe, você precisa mudar. Então você se força, você cria novos hábitos, ao ponto de fato mudar essa inclinação do seu coração. E eu acho engraçado que teve uma vez eu estava falando para Adonias que a minha dieta é uma dieta eterna. No sentido de quê? De que virou um hábito meu. Então, beleza, eu como as porcarias, mas vira e mexe, quando eu me pego, eu já estou voltando a comer as minhas comidas normais, sem sal e sem essas coisas. É de fato um construir, se forçar uma alimentação mais saudável. Mas assim, Igor, claro. envolve
imediata quebra de prazer. Perfeito. Tudo um prazer futuro. Na hora que tu começa esse negócio, deve ser desprazeroso ao extremo. Sim. Parece que você tá fazendo a pior escolha. Sim. Diz que todo mundo tá curtindo. E você é o cara que tá, tipo, pagando um pato teu, que tá todo mundo bem, tá todo mundo comendo. Né? Exato. Eu acho Então, que olhar pra fora em termos de pecado é assim também, né? Tá todo exato. mundo comendo. Tá todo mundo comendo. Sobre isso mesmo, assim, Claro. a gente pensa só no prazer momentâneo. Exato. Ele não pensa a longo prazo. Isso envolve a questão do pecado mesmo. A gente pensa no agora. Verdade. Não pode, né? Perfeito. Realmente. Mas assim, para quebrar esse ciclo, a gente precisa ter basicamente 2 conceitos em mente. Nós fazemos parte da comunidade da aliança. O que seria isso? Nós não estamos sozinhos nessa luta. Nessa troca de fome, a gente não está sozinho. Tem irmãos que nos ajudam nesse sentido. E a outra é justamente isso. A gente tem que se submeter a novas disciplinas, a novos hábitos. E como vocês falaram perfeitamente, no começo é desprazeroso, mas depois passa a ser um deleite para nós. A gente tem que eliminar esse hábito, esse hiato do que a gente quer e do que a gente de fato está fazendo. O que a gente quer fazer e o que a gente está fazendo nesse sentido. Mas só que assim, há um grande problema, porque a gente busca a Deus, a gente busca orientar os nossos hábitos, a gente procura orientar a nossa liturgia, no caso, se voltando a Deus, de maneira extraordinária. A gente não quer uma parada ordinária e contínua. E a gente pode ver isso nas próprias liturgias dos cultos de maneira geral. A gente vê que cada dia é um culto diferente. Então, hoje é o culto da bênção, hoje é o culto de não sei o quê. Então, você não cria aquele hábito rotineiro, aquela coisa contínua. Eu acho engraçado que no livro ele fala assim, o segredo é justamente você orar, pregar, ler, evangelizar, as práticas habituais que todo mundo faz, sendo que quando feitas com constância, a gente cria novos hábitos e começa a alinhar os nossos amores aos amores de Deus. Mas só que também é um grande problema nisso. A gente procura inovar nos cultos, porque a gente tem um senso de que o culto é sobre o que a gente faz para Deus. A gente não tem um senso de que é o que Deus faz em nós no culto. O culto é um convite de Deus para que nos moldemos aos hábitos dele. É justamente uma doutrinação que Deus faz em nós. E eu gostaria de pegar, no caso, a música que a gente cantou hoje. Não é uma música errada, em hipótese alguma, mas só para a gente ter uma noção de que a gente tem incutido na nossa mente que o culto é sobre o que eu faço para Deus e não o que Deus faz em mim. Deus, ele é um ser ativo. Ele é tanto o objeto quanto o sujeito na adoração. Deus é um Deus ativo na adoração. Qual foi a música que a gente cantou? Olha aí, tipo, vim para adorar-te. Tu percebe, isso não é errado. Isso é uma prática correta. Beleza, eu vim para adorar. Mas tu percebe que por detrás disso está o eu vim para fazer. É sobre o que eu faço para ti. E não necessariamente o que Deus faz em nós. Tem uma música do Fernandinho que eu separei que ele fala se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Tu percebe que não é errado. De fato, eu vim para adorar. Mas o culto não é sobre o que eu vou fazer para Deus. Numa visão até mesmo católica. Quem vai no culto, numa missa católica, vê que lá é sobre o que os sacerdotes fazem para Deus. E até mesmo eles têm a missa como um sacrifício. É algo que eu tenho que fazer, uma penitência que eu tenho que pagar, visto que eles creem que a salvação é pelas obras também. Então, tu percebe? Acaba que a gente tem uma visão, até mesmo romana, do próprio culto. Acaba nos interferindo na nossa liturgia. Então, Deus, no culto, nos reforma de cima para baixo. E é justamente com esses hábitos cotidianos. EBD, oração, pregação, ensino da palavra. É justamente nesses hábitos ordinários que Deus nos molda. E vamos lá, não há uma formação do nosso caráter, não há uma formação de quem somos
sem repetição, sem uma prática correta. Tem até o escritor, David Wells, um lance desse, que ele diz o espírito da disciplina. Ele coloca o Espírito Santo como o espírito da disciplina, como aquele que rotineiramente, por meio de hábitos, nos molda e nos forma. E eu gostaria de terminar com uma pergunta. Se o Senhor nos criou como criaturas de hábito, por que a gente pensa que a repetição é prejudicial? Por que a gente pensa que não é aquilo que é ordinário é o que vai nos moldar? Por que a gente procura Deus nesse extraordinário? Por que a gente procura Deus no vento, no fogo, nessas coisas, e não no ordinário, no comum, visto que somos seres de hábitos?